Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joe Vitale. Hoje nós vamos ler os últimos relatos e evidências das pessoas que participaram do evento do Dr. Joe Vitale e que começaram a fazer a prática do Ho Oponopono, tá? Então nós vamos ler, são 3 relatos, é o da Marta, ou dois relatos, e o do Brian também. Então, vamos lá. Vou baixar a música aqui. Então, a minha busca da vida inteira pela cura da asma terminou. Em uma noite misteriosa, depois de sofrer durante 50 anos de asma e alergia, esse problema terminou de forma abrupta e mágica. Data da ocorrência, 25 de fevereiro de 2006. Mais cedo naquele mesmo dia, enquanto eu saboreava tranquilamente um almoço texano-mexicano em Austin, senti uma aceleração no meu ser. Foi uma sensação misteriosa, como se alguma coisa estivesse acontecendo e trabalhando em mim. Uma onda de amor me invadiu e em seguida continuei a comer. Naquela noite, na sala de reuniões do hotel, um tipo de eletricidade invadia o ar, uma vibração inexplicável de entusiasmo. O Dr. Heolen, o orador, acabou vindo se sentar na minha mesa e durante a refeição eu descrevi uma experiência de asma que eu tinha tido, a qual o Dr. Heolen utilizou mais tarde como um trampolim para a sua palestra. Bem, eu estava familiarizada com o modelo espiritual Uma Havaiano, mas não com a metodologia e a filosofia da cura e do perdão na essência da cura, os quais o Dr. Heolen explicou detalhadamente. Ele nos disse que estava trabalhando na limpeza de cada uma das pessoas presentes naquele jantar, lendo os nossos nomes e obtendo transparência e unidade conosco. Ele faz isso expressando amor por cada pessoa, pedindo perdão por qualquer transgressão consciente ou inconsciente do passado ou do presente, da parte dele e dos seus ancestrais, feita a nós e aos nossos predecessores. Gente, palavra nova aqui. Predecessores. Recuando ao início dos tempos e a formas de vida microscópicas. Uau, é muita coisa para purificar, para que ele e nós possamos retornar o nosso verdadeiro relacionamento com a divindade. O dia seguinte revelou o milagre. Eu fui almoçar com o meu mentor, que é do programa de mentores, para executivos do Joe Vitale, e a sua esposa, já que eu era de outra cidade e não nos conhecíamos pessoalmente. Eu tive que percorrer a pé vários quarteirões até o restaurante e percebi que não precisei usar o inalador durante todo aquele percurso. Esse foi um fato fora do comum e a primeira pista. Eles comentaram que eu havia estacionado o carro muito longe do restaurante e eu respondi que talvez não sofresse mais de asma e que estava com a impressão de que isso realmente era verdade. Naquele mesmo dia, à noite, eu tive o prazer de jantar com o Dr. Heolen e conversamos a respeito da cura do Ho Oponopono e de como, por ter sentido o poder dele na minha vida, com relação à asma, eu poderia ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Ele também falou sobre a importância de beber água antes de cada refeição para eliminar as toxinas e também para eliminar a desordem do ambiente familiar. Inacreditável. Bem, o que era bom foi ficando cada vez melhor. Já se passaram 6 meses, não sei por que eu li anos.
E embora eu tenha tido bronquite, eu me recuperei sem tomar remédios. Não tive chiado no peito, nem precisei usar o inalador ou tomar qualquer tipo de medicamento para asma. Depois daquela ocasião, estive horas a fio em casas que tinham gatos, cachorros e pássaros, e não tive chiado no peito e nem precisei usar inaladores. O meu pulmão está completamente limpo e eu consigo respirar profunda e plenamente pela primeira vez na vida. Uau! O Dr. Heulen, embora o Senhor não chame o que aconteceu de cura, nem se considere um agente de cura, e provavelmente diria que o universo e que a minha alma são os responsáveis por isso, obrigada. E agradeço também ao Joe Vitale por nos trazer ao Dr. Heulen em uma noite de magia curativa. Eu sou eternamente grata. Este então foi o depoimento da Marta. E aqui, mais um agora para a gente encerrar. Este depoimento é do Brian. Um irlandês encontra Aloha. Comecei há 10 anos o estudo de mim mesmo, por intermédio do Ho'oponopono. Tomei conhecimento desse processo havaiano de resolução de problemas depois de estudar durante anos sistemas orientais de cura, também artes marciais e o trabalho com a energia. Eu passei por um processo que eu poderia chamar de espremedor, no que diz respeito à minha busca, do que poderia também ser interpretado como iluminação. E por ser irlandês, tenho sempre a atitude de preciso ver para crer. Como eu fui criado na zona sul de Boston, Massachusetts, né? Lá tem um bairro irlandês da classe trabalhadora de pessoas bem duronas, onde o barulho de tiroteios e a sirene dos carros da polícia era um canto dos pássaros das áreas pobres da cidade. As chances de eu descobrir interpretações metafísicas do universo não surgiam com muita frequência. Assim, diante da oportunidade de comparecer gratuitamente a uma palestra, eu aceitei avidamente a chance de conhecer essa interpretação havaiana da vida. E eu descobri uma coisa muito diferente. Muitos sistemas utilizam e deslocam a energia como peças que se movem em um tabuleiro de xadrez. O Ho'oponopono, contudo, me despertou para a maneira com a qual eu posso apagar os elementos negativos que se manifestam como situações problemáticas dentro de mim mesmo. E remove completamente as peças desse xadrez. Né? E eu fiquei, no mínimo, curioso com aquilo. Muitos dos conceitos, naquela ocasião, passavam rápido pela minha cabeça, já que todas as ideias eram novas para mim. No entanto, no final da palestra, eu cheguei à conclusão de que eu iria dar uma chance àquelas 2 ferramentas gratuitas que estavam sendo oferecidas. E eu comecei a utilizá-las, pô-las em prática o máximo possível durante o dia e também enquanto eu fazia a massagem nos meus pacientes, só para ver se eu obtinha algum resultado, seguindo a minha necessidade de ver para crer. Eu pratiquei Tui no passado, Tui, uma forma que é uma massagem medicinal chinesa. E com o tempo, o meu ponto de vista começou a mudar no que dizia respeito ao meu entendimento dos tratamentos. Antes de começar a usar as ferramentas, eu tinha um entendimento bem rígido a respeito do que estava errado em uma pessoa, baseado nas tradições orientais de energia e também dos meridianos. Entretanto, à medida que eu comecei a usar as ferramentas, eu reparei que a minha interpretação do como e do porquê haviam mudado e não correspondia à do meu treinamento anterior, pois eu comecei a tratar as áreas que não tinham nenhuma relação com os problemas que os meus clientes relatavam.
À medida que eu fui fazendo isso, os clientes passaram a descrever resultados quase instantâneos para vários problemas. E é desnecessário dizer que eu comecei a lutar contra a minha maneira de ver as coisas e passei a presenciar o desenvolvimento de uma visão mais ampla desta forma de arte havaiana. Na primavera seguinte, eu participei então de um treinamento completo e comecei verdadeiramente a aplicar os métodos e as práticas. Certo dia recebi um telefonema de uma antiga cliente minha, que era psicóloga, que eu chamarei aqui de J. Ela me pediu que eu atendesse uma paciente dela, com quem ela estava muito preocupada, que eu chamarei esta paciente dela de F. Pois esta F tinha um diagnóstico clínico de distúrbio bipolar e ela já tinha tentado várias vezes o suicídio e tinha sido internada algumas vezes em um hospital psiquiátrico para a sua própria segurança. Eu perguntei a Jota o seguinte: algum dia eu fiz mal a você? Ela riu e disse: eu sei que você pode ajudá-la, você tem que fazer isso. Se não fizer, ela não vai conseguir sozinha. Concordei então em fazer o que ela estava me pedindo. No final do telefonema, J também me disse que a F fora certa vez atacada por um massoterapeuta. Perguntei aos meus botões: o que eu vou fazer para ajudar essa mulher? Quando eu voltei para casa nessa noite, fiquei sentado durante algum tempo e me perguntei o que eu poderia fazer. Como eu poderia efetuar uma mudança nesse nível para ela? Depois de alguma introspecção, a palavra Ho'oponopono, Ho'oponopono, começou a se repetir na minha cabeça como um disco rachado. Comecei então a usar as ferramentas como nunca tinha feito antes. Apliquei um enorme esforço antes, durante e depois de cada sessão com ela, sem jamais contar a ela qualquer coisa sobre o meu segredo. Durante os nossos encontros, a sala de tratamento ficava repleta de humor e o ar encerrava uma sensação de paz abundante enquanto eu fazia aquela limpeza com ela. Resumo da história. A F passou por uma completa reviravolta e hoje ela é uma mulher produtiva, capaz de lidar com a vida da maneira como ela é e como ela está e se apresenta para ela. F é uma prova concreta de que, se assumirmos 100% de responsabilidade, as situações podem efetivamente mudar. A minha atividade profissional de massoterapia também mudou e avançou. E raramente agora eu tenho contato físico com os clientes. Eu estou atualmente viajando pela vida, deparando com quebra-molas de vez em quando, assombrado com o lugar onde a limpeza irá me conduzir. Foi simples? Não foi. Mas realmente eu dou valor a todas as situações que surgiram e que me fizeram compreender quem eu sou. Depois de atuar durante muitos anos como voluntário para a Foundation of I, que é a fundação do eu, o meu ponto de vista é simples. Empecilhos sempre vão surgir de uma maneira ou de outra, sempre. Sejam eles problemas em família, seja ele estresse, opiniões dos outros ou a guerra. E no início sempre foi difícil aceitar este fato de que os empecilhos sempre existirão. Agora, ao invés de eu me perguntar por que eu, o que induz a uma resposta de culpa, por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre digo, eu sou responsável por isso que está acontecendo, por esse empecilho. E isso me tira da culpa. Quando eu digo eu sou responsável por isso, é sem culpa. E simplesmente eu entrego os pontos utilizando as ferramentas e deixo que Deus assuma o controle. É uma tarefa extremamente árdua. Eu disse árdua? Disse. Mas tenho fé de que as coisas estão ficando mais suaves e de que simplesmente
Não conseguimos entender a sua totalidade porque numerosas realidades coexistem no mesmo intervalo de tempo que o nosso. E não devemos desperdiçar tempo com o como, ou com o porquê, ou com o quando, e sim apenas com a ação. Ao fazer isso, deixamos de ser um obstáculo no nosso próprio caminho. Assim que damos um passo adiante, por menor que seja, para fora de nós mesmos, para culpar, reagir, lastimar, reclamar e assim por diante, nós perdemos de vista o assunto em questão. Ou seja, a nossa chance de abandonar o problema que está dentro de nós deixamos para trás. Eu vou repetir essa frase para ficar bem clara. Assim que nós damos um passo para fora de nós mesmos, por menor que seja, no momento que a gente sai de nós mesmos e a gente se apega a alguém para culpar, para pôr a culpa do nosso infortúnio, né? Ou uma maneira de reagir, de lastimar, de reclamar e assim por diante, a gente perde de vista o assunto em questão, que é o quê? A nossa chance de deixar para trás o problema que está dentro de nós. Quando fazemos acusações, nós ficamos desconectados, como quando não pagamos a conta da televisão, por exemplo, né? Aí o que acontece? Nós lá não temos o canal que queremos ver. A gente fica desconectado. A escolha que temos não é ser hipócritas ou ficar deprimidos, mas simplesmente seguir adiante sem fazer julgamentos contrários ao dom mais precioso, o eu. Se cometo um deslize na limpeza, eu me levanto, sacudo a poeira e recomeço. Mais uma oportunidade de ver para crer. Obrigada, Brian Collins. Nossa, gente, aqui ó, que engraçado, as coisas vêm pra gente bem quando a gente precisa. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô fazendo um processo de de um coach, de uma mentoria. Então, um coach me liga uma vez a cada 2 semanas e ele me dá algumas tarefas para serem feitas. Bem interessante, que eu tenho que, nas primeiros coaches foram listar o que eu realmente quero, que são 3 objetivos, né? E eu listei eles. E o que eu tenho que fazer todas as manhãs, acordar uns minutos mais cedo e visualizar os meus objetivos, o que eu quero na minha vida, aquelas 3 coisas que eu quero nesse momento, né? Visualizar, fechar os olhos e imaginar aquilo acontecendo, sentindo, né? Que a gente sabe que o poder da lei da atração atua muito forte. E ele me liga a cada 2 semanas. E ontem à noite era dia de ele me ligar. E eu esqueci. E o que é esse esquecer, né? Se não uma autossabotagem nossa, se não uma maneira da gente agir contra a gente mesmo. Aí eu parei para pensar que nem um dia, que eu achei bom que ele não me ligou. Lá no fundo eu pensei, quer dizer, eu achei bom que eu tinha esquecido, porque na verdade, é o inconsciente que faz essas coisas, né? Na verdade eu passei a semana sem fazer nada do que ele tinha me pedido. Sem fazer nada do que ele tinha me pedido. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, ele tá me ligando agora, eu esqueci, o que eu faço, Eu não atendi ele. De vergonha, né? Mais de mim do que dele. E aquilo me fez refletir ontem à noite. Eu pensei assim, por que eu não tô fazendo as coisas pra mim, né? Por que eu tô me deixando pra trás, assim? Por que eu tô me auto-sabotando? Se tá ali os 3 objetivos, os meus 3 sonhos, né? Coisas que eu quero pra mim muito. E eu tenho que fazer aquela visualização e eu tenho que ler uma história. Todos os dias é uma história muito bonita de acontecer um furacão nos Estados Unidos e um pessoal lá, uma região ficou totalmente destruída, o pessoal perdeu tudo. E esse cara dessa rádio pequena, local, ele pensou, a gente precisa ajudar. E aí eles
precisariam para cobrir os custos, né, daquela destruição toda, assim, e ajudar aquelas pessoas a começarem a se reconstruir e ter alimentação para todos, eles precisariam levantar mais ou menos uns 3 milhões. E eles levantaram 3 milhões de dólares em 3 dias. Como? Aí que vem a história, né? Eles usaram um método de parar de pensar por que eu não consigo atingir aquilo. Porque isso é o que a nossa mente faz. A nossa mente quer nos proteger de tudo que a gente quer novo. Tudo que é novidade, quando a gente quer se lançar num projeto novo, a nossa mente vai tentar nos fazer desistir da ideia. Vai colocar um medo, vai colocar um empecilho, vai colocar um desafio, mas não vai dar, vai desmotivar, vai tudo. É o nosso paradigma funcionando, né? Ele vai querer nos manter na zona de conforto. Não, bem capaz, Débora, não vai querer ser isso, bem capaz. Não, fica aqui, tá bom, não te mexe. É um instinto de sobrevivência. E se a gente se deixa levar pela mente, a gente fica e não progride, né? Então, esse pessoal da rádio se juntou e esse dono desta rádio, ele já estudava essas coisas, né? De lei da atração, de tudo é possível. E aí, então, ele falou assim, nesta reunião a gente vai lançar o objetivo, que é levantar 3 mil dólares. E a gente vai estipular o tempo. Eles estipularam que eles precisavam aquele valor absurdo em 3 dias. Que todo mundo achou assim, não, mas é impossível. Como levantar 3 mil dólares em 3 dias, né? E ele falou, não, então eu vou... então eu vou convidar só quem realmente está engajado no projeto. Porque 3 milhões era um valor muito, muito alto, né? Quem realmente acredita que é possível. Então, as pessoas que estavam dando para trás, ele já disse, eu não quero vocês. Ele só pegou o grupo que falou, não, a gente vai conseguir. Então, o exercício que o meu coach me deu, que eu vou passar para vocês, é o seguinte. Escreve lá no papel. O que a nossa mente sempre faz a gente pensar é razões por que eu não consigo. Aí ela vai te encher de razões. Eu não vou conseguir porque isso, porque aquilo, porque a minha mãe, porque a minha família, o que vão pensar, o que vão dizer, eu não vou conseguir, porque é muito dinheiro, porque eu vou ter que sair do meu trabalho, porque não sei o quê. O freio de mão vai puxando, né? Vem um monte de razões por que não. Razões por que não. Só que ao invés de a gente deixar a mente lá explorar as razões por que eu não consigo, o objetivo é barrar. Então, toda vez que alguém pensava que não ia conseguir, que vinha uma dessas razões, todos os outros baniam, diziam não. O objetivo era pensar como nós podemos conseguir, era achar uma solução para o porquê eu não conseguiria. Como que a gente pode conseguir? Mas não vai faltar dinheiro. Tá, então como que a gente pode ter dinheiro? Mas o que vão pensar? Tá, mas então como que a gente não vai se preocupar com o que os outros vão pensar? Era achar soluções. Para cada uma das razões, por que eu não posso conseguir, acha uma razão de de como tu pode solucionar aquilo, de como que tu pode chegar lá. Então, todos os dias de manhã eu preciso fazer isso. Relembrar os meus 3 objetivos, que eu trabalho com 3 objetivos, né, por vez. Até atingir, daí entra outro no lugar. Olhar para o meu caderninho, os 3 objetivos, visualizar. Tipo uma meditação, mas não é bem o eliminar a mente falante, né? Eliminar o barulho da mente. É realmente visualizar, imaginar e ver imagens daquilo acontecendo e sentir aquilo acontecendo, sabendo que é possível, sabendo que tudo é possível. Se pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir, né? E aí, depois disso, escrever no papel como eu posso conseguir aquilo. E aí vocês vão ver que a mente começa a dizer pra gente, mas olha só, se eu fizer isso aqui, vai faltar dinheiro. Então, elimina. Não. Como que eu posso conseguir? Como que eu posso chegar lá? Como? Listar coisas que podem te fazer chegar naquele objetivo. E é isso. E eu tenho que fazer isso todas as manhãs por 2 semanas. E eu não fiz nenhum dia. Tô com vergonha até de dizer, mas estou falando porque eu sei que tem gente que também passa por isso, que a gente se auto-sabota, né? E até eu recebi hoje um áudio de uma das pessoas que participa do grupo,
E ela me falou assim, Débora, eu comecei a meditação, mas eu já quebrei a meditação, eu não fiz todos os dias, eu quero voltar, eu fiquei frustrada. E eu também quebrei, eu falei pra vocês que eu quebrei lá no início, né? E vocês também devem ter quebrado um dia ou outro, e tudo bem. O que a gente não pode é desistir, né? Se a gente se entrega para o nosso freio de mão da mente aí, vai te encher de razões e tu vai acreditar nas razões por que tu não pode conseguir meditar. Porque eu sou muito inquieta, porque eu sou muito agitada. Eu não vou conseguir porque não, para mim não é bem assim. E aí a gente acredita e não faz mais. Pronto, ficou lá, ótimo, parado. E aí vem o vazio outra vez, né? Porque a gente não saiu do lugar. Então, é bem aqui o que ele falou no final, né? A última frase eu vou repetir dele pra gente encerrar esse áudio, desse depoimento do Brian. Se eu cometo um deslize na limpeza, eu me levanto, sacudo a poeira e recomeço. Mais uma oportunidade de ver para crer. Então, se a gente erra alguma coisa, se eu fiquei 2 semanas sem fazer o que eu devia ter feito, que boa oportunidade para eu ver o quanto eu perdi nessa semana. Foi bom para eu ver como que eu tô me sentindo e eu que eu não quero passar por isso de novo. Então, voltar para o trabalho e não simplesmente desistir, né? Bom, falei demais. Eu desejo a vocês ótimas reflexões. E no próximo áudio a gente já vai começar com o capítulo de como criar resultados mais rápidos. Nós já estamos no meio do livro, tá bom? Um abraço para vocês todos e ótimas reflexões.